A graça e a paz a todos os amados irmãos em Cristo Jesus. Eu sou Ivan Costa, esse é o nosso canal Reconciliados em Cristo. Estamos mais uma vez aqui com as graças de Deus para falar da graça de Deus. Eu creio que os abençoados já estão vendo aí o tema da nossa live e devem estar perguntando: olha, Ivan, mais uma vez você vai falar desse assunto, né? E desta vez, o diabo é homicida desde o princípio? Sim, abençoado. Por que eu vou falar desse tema? Por que eu vou falar desse adjetivo? Que não é um ser, sim, é um adjetivo, é uma figura de linguagem. Olha, abençoado, eu vou falar desse assunto mais uma vez, porque são essas ferramentas, são essas armas que o sistema usa contra as pessoas para aprisioná-las. Eu vou falar aqui mais uma vez que eu não estou aqui para falar mal de quem ainda frequenta uma denominação, mas eu quero falar da graça de Deus, levar à luz da Escritura a palavra de Deus a algumas pessoas que ainda não conhecem a graça. Eu sei que muitas pessoas aí podem estar se sentindo ofendida com os meus vídeos, com as minhas maneiras, mas não é esse o nosso objetivo, não é esse o meu objetivo. O meu objetivo aqui é levar a palavra de Deus à luz da Escritura. E como eu disse anteriormente, a ferramenta, as armas que eles usam para aprisionar as pessoas dentro de um sistema religioso, dentro de um local chamado diabo, é inferno, Jesus vai voltar e você vai ficar. São esses argumentos, são essas as armas usadas. Então, abençoado, com essas armas, lá as pessoas ficam aprisionadas com medo. Imagina você, uma criança, que quando vê um policial, os pais falam: olha, esse policial, vou falar para ele te prender, para ele te bater. Aquela pessoa cresce com aquele medo daquele policial. Aquela criança cresce com aquele pavor, né, daquele policial, não sabendo essa criança que aquele policial está ali para ajudá-la e do bem. Isso já aconteceu comigo, porque hoje, graças a Deus, eu estou na reserva, mas servi aí durante 30 anos a Polícia Militar do Estado de Goiás, mas hoje estou na reserva, mas continuo sendo ainda policial. E eu, por muitas vezes, eu repreendi alguns pais, algumas mães que usam esse argumento para pôr medo em seus filhos. Isso eu não aconselho fazer. Então, o medo faz com que muitas pessoas deixam de viver em paz. Muitas pessoas deixam de conhecer a verdade através do medo. Em um sistema religioso não se pode falar do grande líder, o pastor, o padre, não se pode, porque diz que é um ungido de Deus, não se pode tocar, por mais que ele esteja errado. Isso tem que mudar. Tem que ter pessoas para vir, assim como eu, mais pessoas para vir e falar a verdade. Isso tem que mudar. As pessoas têm o direito de dialogar. Nós estamos em um país democrático, nós temos liberdade de expressão, nós podemos sim falar. Agora, você ir para dentro de um local onde você não tem a liberdade de expressão, fica difícil. Então, abençoado, olha, o diabo é homicida desde o princípio. Eu queria que alguém de um sistema religioso me explicasse sobre essa passagem, que ele é homicida desde o princípio. Será que alguém já explicou da maneira que eu estarei explicando aqui essa noite? Será qual é a maneira que você já ouviu falar disso daí? Qual foi a maneira, qual o argumento que usaram para explicar isso daí? Porque nos dias de hoje, nós sabemos que homicídio é matar alguém. Homicídio é matar alguém. Agora eu te pergunto, abençoado, me mostra, dentro das Escrituras, onde é que esse diabo que o sistema religioso prega por aí, onde é que ele matou alguém? Eu quero que você me aponte um só, que fala assim: ó, foi o diabo. Esse diabo que o sistema religioso prega. Esse diabo que o sistema religioso prega. Que ele fala que o diabo veio senão para matar, roubar e destruir. Mas a gente sabe que não é diabo.
Lá está falando que é o ladrão. E nós iremos falar também nesse assunto hoje. Eu coloquei aqui, né, no tema aqui dessa noite. E eu quero aproveitar e agradecer a cada um dos irmãos aí que tem assistido aí os vídeos, que tem comentado, que tem compartilhado. Peço que se inscreva no meu canal no YouTube. Eu sei que falar de religião para muitas pessoas ainda é muito perigoso. Por que que é perigoso? As pessoas foram amedrontadas a não... Foi colocada de uma forma a não questionar. As pessoas foram colocadas a não questionar. E por isso elas recusam a falar da palavra de Deus. Mas nós temos que abrir a boca e falar sim. Quero agradecer aí a minha filhona, Carita, que está assistindo aí. Um beijão. Te amo muito. Então, abençoado, nós temos que falar. Nós temos que levar ao conhecimento das pessoas toda a verdade. Olha, certa vez, abençoado, certa vez Jesus disse dessa forma para os líderes religiosos da época. João 8,44. Se você ainda não está com a sua Bíblia aí, eu peço, a minha está aqui, mas eu tenho um texto aqui. João 8,44. Ele disse para um grupo de pessoas, e entre elas, os líderes religiosos da época. Eu não vou ler todo o capítulo aqui de João 8, mas vou ler só o versículo 44 e dar continuidade. João 8,44, olha o que eles dizem. Vós tendes por pai o diabo, e queres satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Isso está escrito na palavra de Deus. E aí? Alguém já pregou? Qual é a forma que pregaram para você? Qual é a forma que te ensinaram a falar desse assunto? Eu gostaria de saber, se você puder, deixa nos comentários aí abaixo. Eu vou ficar feliz aí em estar lendo depois. Olha, para analisar. Vós tendes por pai o diabo. Nós sabemos que para se gerar vidas aqui na terra, é necessário de um homem e uma mulher. Nós sabemos disso, que para gerar vidas humanas é necessário desses dois seres, homem e mulher. E aqui Jesus fala que tem por pai o diabo. Estão falando com um grupo de pessoas. Tem por pai o diabo. Bom, se ele está falando, se as pessoas levarem isso para o lado literal, fica difícil de entender. Fica difícil de entender. Olha, esse levar para o lado literal desse diabo que é pregado na religião. Como é que eles vão explicar isso aqui? Como que isso é explicado aqui? Porque lá eles colocam esse diabo como um ser invisível, espiritual. E aqui Jesus está falando de pessoas físicas, não espirituais. Não espirituais. Como que eles vão explicar isso aqui? Que tem por pai o diabo. Como que o diabo esteve aqui na terra e gerou filhos e filhas? Como que você vai me explicar isso? Porque aqui está dizendo, tem por pai o diabo, e quer satisfazer os desejos da vosso pai. Ele é homicida desde o princípio. Me aponta aí, esse diabo das escrituras, ou melhor, do sistema religioso, me aponta aí quem ele já matou, quem ele já roubou, quem ele destruiu. Não existe. Ele é homicida desde o princípio. Aprenderam, pregaram, ensinaram errado durante séculos. Algumas pessoas acreditam, agora você vem com algo novo aí, você está ficando louco? Não, abençoado, não é novo não. Está aqui, ó, desde que escreveram, desde que os discípulos escreveram, desde que os profetas escreveram. Mas os homens que com suas mentes corrompidas, com suas ganâncias, torceram quase toda a Escritura. E nosso objetivo em graça é distorcer, deixar em linha com a palavra.
E vamos seguir aqui. Uma das passagens que eles costumam dizer, o ladrão, o diabo não vem senão para roubar, o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eles dizem que é o diabo que vem para fazer isso, mas João 10:10 fala que o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenha vida e tenha com abundância. Mas torcem essa passagem aqui dizendo que é o diabo. Mas o contexto desse versículo não fala desse diabo do sistema religioso. Fala de um pastor que não é pastor. Olha aqui, João 10:11. Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu te pergunto, o seu pastor já deu a vida pelas ovelhas? O bom pastor dá a vida. Jesus falou que ele é bom pastor. Aí eu te pergunto, se você é pastor, pastora, padre, seja lá quem for, Jesus fala que ele é bom. Você é mau ou excelente? Porque essa é a colocação que Jesus fez sobre ele aqui. Verso 12. Mas o mercenário e o que não é pastor, veja que não está falando de diabo, está falando de um homem chamado, denominado, se intitulado pastor. João 10, verso 12. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas não são deles, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo arrebata e dispersa as ovelhas. Ou seja, abençoado, nós podemos pegar essa passagem aqui, trazer para os dias de hoje e imaginar o seguinte: quem é o lobo aqui? Quem é o lobo aqui que esse pastor, que não é pastor, fugiu e deixou as ovelhas a ver navios? Eu só posso dizer que o lobo aqui nada mais é do que o coronavírus, que assolou vidas, que destruiu muitas pessoas, e aqueles curandeiros, tipo Valdemiro, R.R. Soares e tantos outros, cadê eles? Veio o lobo e dispersou as ovelhas. Cadê eles? Aqui está falando, João 10:12. Mas o mercenário que gosta de dinheiro, e o que não é pastor, porque ele não é pastor, porque Jesus fala que ele é o bom pastor. E hoje ele é o próprio Deus, que ele morreu e ressuscitou. E o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Quem é o lobo aqui nesse período de hoje? É o coronavírus. Quantas pessoas aí perderam suas vidas acreditando em uma oração que foi feita no monte, em uma oração que foi feita de madrugada, em uma oração que foi feita aí nas rodas do círculo de oração. Quantas pessoas acreditaram nessa oração, deixaram de ir para o hospital, deixaram de procurar seus recursos e morreram. Perderam as vidas por causa disso. A pessoa chega e fala: olha, Deus está falando comigo, a sua cura já chegou. A ciência não é maior do que Deus, os médicos não são maiores do que Deus. Essas pessoas estão dizendo: pode deixar comigo, que eu vou orar de madrugada, eu vou jejuar, eu vou fazer isso. Você vai estar curado. Está decretada a sua cura. E as pessoas acreditando nisso, deixa de ir procurar um médico, deixa de procurar um recurso e acaba, quando vê que não tem mais jeito, vai procurar e já não resta mais nada para fazer. Já não resta mais nada para fazer. Por causa desses lobos. O coronavírus está aí, tirando vida. Graças a Deus, está reduzindo. Mas vai aparecer alguém aí, vai falar: eu orei de madrugada, eu orei no monte, eu fiz isso, eu fiz aquilo, Deus falou comigo, Deus falou isso, Deus falou aquilo. Para tentar puxar sobre si algo que não é da sua competência. Vai aparecer. Olha que esse coronavírus aí, Deus permitir que ele suma, vai aparecer gente com essa natureza, com essas palavras, falando que ele orou tanto que Deus ouviu suas palavras e fez com que esse vírus acabasse.
Deus não está sujeito às nossas vontades. Deus não está aliado ao nosso querer. Deus não está abaixo de nós. Deus é superior. Ele é soberano sobre tudo. Deus não é garçom para estar servindo um e outro mais. Jesus de Nazaré, que era o próprio Deus, quando ele esteve aqui, ele fala assim: eu vim para servir, não para ser servido. Mas ele morreu e ressuscitou. Tudo foi concluído. O que nós precisamos para os dias de hoje, acerca da palavra de Deus, está aqui. A palavra de Deus fala que todas as autoridades são constituídas por Deus. Os médicos, policiais, enfermeiros, todos eles, por que nós não temos que procurar? Vamos prosseguir aqui. Olha, pessoal, o tema do vídeo, né? O diabo é homicida desde o princípio. Eu já procurei e não encontrei aonde o diabo do sistema religioso já matou alguém, tirou a vida de alguém. Não encontrei. Não encontrei. Eu quero falar aqui de Sodoma e Gomorra. Quem destruiu Sodoma e Gomorra? Foi o diabo? Não. Olha aqui, pessoal. Vou ler aqui. Gênesis 19, 23, a seguir. E saiu o sol sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar. 24. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra. Quem fez isso aqui? Não foi o diabo. 25. Gênesis 19, 25. Ele destruiu aquela cidade e toda aquela campina e todos os moradores daquela cidade e o que nascia da terra. Quem fez essa destruição? Não foi o diabo. Foi o Senhor, o que criou tudo. Tudo é dele, para ele. Quem endureceu o coração de Faraó para que não deixasse o povo sair do Egito? Quem? Foi o próprio Senhor. Êxodo 10, 27. E o Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó e este não os quis deixar ir. As pessoas estão dizendo que diabo que faz isso, que diabo faz aquilo. Estão dando glória a quem não tem, a quem não, nem existe, nem sequer existe. Êxodo 15, 19. Quem foi que fez as carruagens com os soldados do faraó morrer quando Deus abriu e depois fechou o Mar Vermelho? Não foi o diabo, foi o próprio faraó, foi o próprio Deus. Foi o próprio Deus, o soberano, o Senhor dos Exércitos. Êxodo 15, 19. Porque os cavalos de Faraó, com os seus carros e com os seus cavaleiros, entraram no mar. E o Senhor fez tornar as águas do mar sobre eles. Foi o Senhor que fez isso daqui. Mas os filhos de Israel passaram em seco pelo meio do mar. Isso é o Senhor dos Exércitos, aquele de quem eu estou falando aqui nesta noite. Êxodo 12, 23. Quem foi que permitiu que morresse todos os primogênitos daquela época? Quem foi? Não foi o diabo. Não foi. Foi o próprio Criador, o Senhor dos Exércitos, o Senhor dos céus e da terra. Olha aqui, Êxodo 12, 23. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios, porém, quando vir o sangue que na verga da porta, quando vir o sangue na viga da porta, e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta, e não deixará o destruidor entrar em vossa casa para vos ferir.
Quem fez isso aqui? O próprio Senhor. Como eu já disse, o sistema fala que é o diabo que veio para matar, roubar e destruir. Quem está fazendo tudo isso aqui? Quem está executando tudo isso aqui? Olha aqui, abençoado. Se ainda te resta alguma dúvida acerca do poder do Criador dos céus e da terra, abra a tua Bíblia em Deuteronômio 32, 39 e veja, confira. Deuteronômio 32, 39. Vede agora que eu sou, e mais nenhum Deus com D minúsculo, além de mim. Eu mato, eu faço viver, eu firo e eu saro. Eu saro. E ninguém há que escape da minha mão. E aí, abençoado? Mas o sistema fala que é o diabo que veio para matar, senão para matar, roubar e destruir. Você acredita no que está escrito aqui ou no seu líder? Eu fico com a palavra de Deus que está na Bíblia. As pessoas estão dizendo por aí, dentro do sistema, que é o diabo que faz isso, que faz aquilo, que faz aquilo outro. Olha aqui, Isaías 45, 7. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Todas as coisas. Precisa de comentar, pessoal? Ele está dizendo aqui, eu crio o mal. No começo, ele disse, eu formo a luz. Por que ele forma a luz? Porque ele próprio é a luz. Então, quando ele diz, ele forma a luz, ele está dizendo, ele dá forma para a luz. Quando ele fala que ele cria o mal, é porque o mal não existe, porque ele não é mal. Ele permite que algo aconteça na vida da pessoa, mas pode ter certeza, não é para o pior daquela pessoa, era para o melhor dela. Quem destruiu a família de Jó? Eu estou preparando um vídeo aí, acerca dessa passagem de Jó, né, que fala, no dia em que os filhos de Deus veio ter com ele, veio também Satanás. E muita gente aí estão acreditando que foi Satanás que destruiu a vida financeira de Jó, destruiu matando os seus filhos. Tem pessoas acreditando aí. Mas eu vou ler aqui Jó 16, 7. Veja quem fez. Tem outras passagens no livro de Jó que eu poderia pôr aqui, mas eu achei essa aqui já suficiente para que dá entendimento acerca de quem é que executou todo aquele mal, todos aqueles males sobre Jó. Jó 16, 7. Na verdade, agora tu me tens fadigado, tu assolaste toda a minha companhia. Quem fez isso daqui? Foi aquele Satanás que foi ter com o Senhor lá? As pessoas acreditam que depois que o sistema prega, que depois que o Satanás foi jogado na terra e depois ele foi lá encontrar com Deus. Olha, é muita ousadia, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. A pessoa interpretar dessa forma. Qual é o objetivo dele voltar lá? Se eles acreditam desse tipo, que o diabo foi jogado de lá do céu para a terra, qual é o objetivo dele voltar lá e conversar com Deus? Qual era o objetivo? É uma conta que não fecha, abençoado. Não tem cabimento essa interpretação. Mas logo, em breve, eu estou fazendo esse vídeo explicando, sanando aí a dúvida de muitas pessoas acerca dessa passagem de Jó. No dia em que os filhos de Deus veio ter com o Senhor, veio também Satanás. Eu quero fazer uma live aí explicando sobre isso daí. Eu peço para o pessoal aguardar aí. Logo, em breve, eu estarei fazendo. Olha aqui.
Romanos 9, 22. E que direis, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparado para a perdição. Suportou. Algumas pessoas acreditam que ainda existe vaso da perdição. Aqui está falando que não. Aqui está no passado. Suportou os vasos da ira preparados para a perdição. Quem são esses vasos? Judas. Quem são esses vasos? Faraó. São esses. São esses vasos. Herodes, o Grande. São esses. Romanos 5, verso 12. As pessoas dizem que o diabo foi jogado na terra e é ele que está aí fazendo com que as pessoas cometam pecados, cometam homicídios e tantas outras coisas. E diz que ele é o culpado do pecado. Vamos ler aqui. Romanos 5, 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo. Por um homem entrou o pecado no mundo. Quem? Quem pecou? E pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Aqui, abençoado. Aqui está a chave do nosso vídeo, da nossa live, nessa noite. Quem foi o homicida desde o princípio? Quem? Eu vou ler aqui mais um capítulo aqui, mais um verso e mais dois versos aqui. Olha aqui, Gênesis 2, 16 e 17 diz assim: E ordenou o Senhor Deus ao homem, ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Aí eu te pergunto, quem fez isso? Foi Adão, não foi? Eu te pergunto, ele morreu? Não. Ele não morreu. Por que ele não morreu? Porque nós sabemos que depois ele e Eva gerou filhos e filhas. Então ele não morreu. A Bíblia então, a palavra de Deus então está mentindo? Não, não está mentindo. Se não está mentindo, Ivan, então o que aconteceu? Adão teve morte espiritual. Ele não morreu fisicamente, ele morreu espiritualmente. Essa era a morte. Porque nós, nos dias de hoje, sabemos que o homicídio, que é o tema, né? O diabo é homicida desde o princípio, é o tema dessa live. Qual foi a primeira morte? Quem matou quem? Adão. Ele não morreu espiritualmente, ele e a esposa? Porque homicídio é matar alguém. E quando uma pessoa suicida, é suicídio. Ela se matou. Então houve uma morte. Isso é fato. Isso é fato. Porque se o Adão não tivesse comido do fruto da árvore, não teria acontecido nada. Eva comeu primeiro e depois passou para ele, ele comeu. E se ele não tivesse comido? Eva teria morrido? Não. Não teria morrido espiritualmente. A ordem não foi dada para Eva, a ordem foi dada para Adão. Por isso que ela comeu e os olhos abriram. Os olhos abriram. Eva comeu o fruto proibido. Vou fazer vídeo falando sobre isso aí também.
não aconteceu nada, mas quando Adão comeu, morreu. Por quê? Morreu espiritualmente, porque a ordem foi dada para ele. Então, se você pegar essa passagem aqui e for aqui para João 8,44, onde fala que ele foi homicida desde o princípio, está falando de quem? Para e analisa. Qual foi o primeiro pessoa que morreu espiritualmente? Adão e Eva. E quando fala que ele é homicida desde o princípio, está falando desses dois personagens, principalmente, exclusivamente de Adão. Porque em Romanos 5,12 diz: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Por isso que todos pecaram. Por culpa de Adão, não foi por causa do diabo. E quando Jesus diz ali em João 8,44, ele está falando da descendência, a natureza adâmica. Ele está falando, tu tem por pai o diabo. Ele está falando de natureza. Que aqueles líderes na época ali, ele tinha natureza de Adão. Ou seja, lá no início, o Criador disse que ia pôr inimizade na descendência da mulher e da serpente. E houve duas naturezas ali. Houve duas sementes ali. A semente do bem e a semente do mal. É um vídeo que eu estou preparando, muito complexo, muito bom para se assistir. Eu espero que vocês, quando eu for lançar esse vídeo, vocês fiquem atentos, porque é um vídeo muito edificador. Então, esses filhos do diabo, de João 8,44, está falando da natureza, está falando da natureza adâmica, da descendência dele. Está falando disso. É difícil explicar isso aqui dentro de um sistema religioso, porque eles levam isso aqui pelo lado literal de diabo, literalmente. Tu tem por pai o diabo. João 8,44. Vós tendes por pai o diabo e quer satisfazer os desejos do vosso pai. Ele é homicida desde o princípio. Adão comeu do fruto da árvore proibida, que Deus disse para não comer. Morreu ele e Eva espiritualmente. Não existe em toda a Bíblia, em toda a palavra de Deus, nenhuma pessoa que esse diabo que o sistema religioso prega matou. Não existe. Romanos 5,13. Porque até a lei estava o pecado no mundo, até a lei de Moisés. Mas o pecado não é imputado onde não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão. A morte reinou desde Adão. Desde Adão. Não é desde Eva, é desde Adão. Porque ele foi o culpado. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até a lei. Até sobre aqueles que não tinham pecado à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como ofensa. Ou seja, a graça de Deus, a salvação eterna. Porque certa vez Jesus disse que havia necessidade de nascer de novo. Havia necessidade de nascer de novo. Olha, como nascer de novo? Se já havíamos nascido, vou falar havíamos, vou me incluir também. Não, é porque todos morreram em Adão. Todos morreram em Adão. Então havia necessidade de nascer de novo. Mas não é assim, Romanos 5,15. Mas não é assim o dom gratuito como ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, porque muitos, eu já nasci na graça. Eu não nasci na lei. Porque aqui está falando que a morte reinou desde Adão até Moisés.
Então, quando Cristo é o fim da lei, quando Cristo põe fim na lei, daí para cá, nós todos já nascemos vivos espiritualmente. E pronto, acabou. É assim que nós entendemos a palavra de Deus. Nós nascemos depois da lei. Nós já nascemos de novo. Nós já nascemos de novo. Porque Romanos 5, verso 14 diz: no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Ela tinha domínio sobre as pessoas. Ou seja, quem morresse nesse período ficava, como se diz por aí no sistema, no seio de Abraão, aguardando Cristo. Mas quando Cristo morreu e ressuscitou, muitos corpos dos santos que estavam ali dormindo no pó da terra, ressuscitou com ele, entrou na cidade santa e foram vistos por muitos. Isso é fato. O nascimento de novo é no Espírito. A morte que havia ali em Adão, no Éden, foi espiritualmente. Não foi física, porque ele não morreu. Depois ele gerou filhos e filhas. Vamos lá. Vou ler de novo. Romanos 5, 15, né? No entanto, mas não é assim o dom gratuito como ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Sobre muitos por quê? Muitos ali naquela época ainda não aceitaram a palavra da verdade. E em 70 veio o juízo, e o juízo veio para condenação. Não foi aquele juízo, ó, vamos negociar aqui, e se o seu nome está aqui ou não está, se não tiver, eu vou escrever, a sua obra foi boa, a sua obra foi má, mas eu vou... Não, o juízo foi para condenação. Foi para condenação. O juízo ali já foi para condenar, não foi para ter uma segunda chance. 16. Não foi assim o dom como ofensa, porque um só pecou. Um só pecou. Ai, algumas pessoas acreditam em uai, e o diabão que foi jogado lá do céu na terra, ele não é o culpado disso e tudo? Amigo, esse ser nunca existiu, só existe dentro do sistema religioso. Para nós, em graça, não existe. Não existe. Romanos 5,16. E não foi assim o dom como ofensa, porque um só pecou. Porque o juízo veio de uma só ofensa, de Adão. O juízo veio de uma só ofensa, de Adão. Na verdade, para condenação. Para condenação. O pecado de Adão foi para condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Ou seja, a graça de Deus. Graça é favor imerecido. Esse dom maravilhoso, essa graça que nos liberta, essa graça que nos dá sorriso largos, ela veio de muitas ofensas. 17. Porque se pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, muito mais o que recebe a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por Jesus, por um só, Jesus Cristo. Reinar em vida. Sabe o que é reinar em vida, abençoado? Reinar em vida é a pessoa não ter medo de Jesus voltar e ela ficar, e morrer e ir para o inferno. Reinar em vida é você ter alegria interior, é ter alegria exterior também. É você viver sem medo, aguardando só a redenção do nosso espírito, deixar essa habitação terrena aqui e morar na eternidade. Isso é muito bom, pessoal. Reinar em vida é você viver em paz, livre. Livre, não para fazer coisas erradas, mas para andar de acordo com a palavra de Deus. 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo. Foi por causa de uma ofensa.
sobre todos os homens para condenação. Assim também, por um só ato de justiça, ou seja, um só ato de justiça. As pessoas estão buscando aí se justificar, né, diante de Deus. Por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. As pessoas estão procurando se justificar. Eu tenho que lutar, eu tenho que buscar a minha salvação, eu tenho que correr atrás. Eu tenho que garantir minha salvação. Mas não, ela já foi garantida na cruz. Não foi dentro de um templo. Não, abençoado. Efésios 2,8 diz muito bem: pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. A salvação não vem de nós, é dom de Deus. 9. Não veio das obras para que ninguém se glorie. As pessoas ficarem aí, ganhei mais uma alma para Jesus, ganhei mais uma alma para Jesus. Não, a nossa salvação eterna, ela é um dom gratuito de Deus. Romanos 5,19. Porque como pela desobediência de só Adão que desobedeceu, não foi aquele que o sistema religioso prega. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de muitos serão feitos justos. Eu sempre tenho falado para observar bastante o tempo, a cronologia dos tempos. Quando Paulo disse isso aqui, ainda não havia o juízo no ano 70. Então, por isso que ele fala assim, serão, usam o verbo no futuro, serão justos. Porque o juízo veio no ano 70 sobre Israel. E Paulo aqui ainda estava com vida ainda. Mas ele morreu. Porque como pela desobediência de não é pela desobediência daquele ser que o sistema prega que foi jogado de lá do céu, desobedeceu e criou contendas e Deus jogou aqui na terra, justamente onde ele ia pôr a sua obra mais linda, que somos nós. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Ou seja, o objetivo da lei era essa: tornar a pessoa incapaz de se justificar. Essa é a verdade. A lei, como está escrito aqui, veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. O objetivo da lei é um obstáculo ao qual nós não éramos capazes, nós, os da época, não éramos capazes de... E nós de hoje também, se a lei não fosse abrogada, né, não fosse tido fim em Jesus, né, porque Cristo é o fim da lei, nós estaríamos aqui debaixo dela também. Vamos ler de novo aqui. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. 21. Para que, assim como o pecado reinou a morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Olha, pessoal, que maravilha. Isso é maravilha. Mas as pessoas estão tentando se justificar aí. Por isso, né, Jesus disse que era necessário nascer de novo. Por isso. Olha, pessoal, eu fiz aqui algumas pesquisas na Palavra de Deus e através dessas pesquisas cheguei à conclusão do nosso tema de hoje: o diabo é homicida desde o princípio. Eu queria que alguém de um sistema religioso pegasse as escrituras, pegasse a Bíblia e mostrasse para mim aonde é que o diabo que eles pregam lá matou, roubou e destruiu. Esse ser que eles dizem que existe. Eu só queria que me mostrasse aonde está. Aqui dentro
quem que ele já matou, quem que ele já roubou, quem que ele destruiu. Aponta uma pessoa. Só uma eu fico satisfeito. Mas com argumentos aqui de dentro. Buscado aqui de dentro. Ou também no contexto histórico. Também no contexto histórico. Queria que me apontar só uma. Abençoados, nós temos que atentarmos para a questão dos costumes da época, como os pessoas se falavam, se comunicavam, como que eles entendiam. Para os judeus, diabo é adversário, é acusador, Satanás, acusador, opositor. Isso é adjetivo, não é um ser. É uma figura de linguagem. É como se alguém falar, o fulano está com espírito de porco. Como que essa pessoa tem um espírito de porco? Diabo, no contexto, no quesito aí da palavra de Deus, diz aquele que se opõe à palavra da verdade. Esse é o diabo. E quem era homicida desde o princípio? Nada mais é do que Adão. Porque foi através dele que entrou o pecado no mundo e morreram muitos. Não é esse ser mitológico pregado aí nas denominações. Não é. Estamos terminando mais uma live aqui. Espero que os amados irmãos compartilhem o nosso vídeo, se inscrevam no nosso canal no YouTube, para que mais pessoas tenham conhecimento desse conteúdo. Se achar ele edificador, né, compartilhe. Eu duvido que algumas palavras aqui, que foi dita aqui nessa noite, não seja para você estar refletindo ou que talvez não mude a sua maneira de interpretar a palavra de Deus. Eu creio que algo aqui foi semeado, que a semente foi semeada e que venha dar frutos, sim, de fato, e bons frutos. Então, abençoado, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas venham ter conhecimento da palavra da verdade. Ok? Se inscreva no meu canal no YouTube, Reconciliados em Cristo. Ok? Graça e paz, graça e paz.